As principais notícias do Palmeiras, atualizadas todos os dias. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você recebe todas as novidades do Verdão em primeira mão. Agora vamos às informações de hoje. Atualizar a negociação do Palmeiras com o meio-campista Danilo. Marcelo Bazejo, boa noite para você. Tá quase virando novela já, né? Essa transferência, Bazejo. Boa noite, Michele. Pois é, uma novela que não acaba nunca e que vem tomando contornos cada vez mais dramáticos para a torcida palmeirense, porque agora apareceu o Newcastle na parada. O Newcastle vem surgindo como o principal obstáculo para o Palmeiras contratar Danilo e eu explico o porquê. O Bruno Guimarães é um dos principais jogadores do Newcastle e já manifestou o desejo de deixar o clube nessa janela de transferências, ele que vem negociando com o Arsenal da Inglaterra. E aí o Newcastle, mesmo não sendo um dos 6 principais clubes do país, precisará substituir o Bruno Guimarães caso essa transferência aconteça. E aí Danilo é considerado um substituto ideal para o Bruno Guimarães no Newcastle. Aliás, Danilo já é considerado o substituto de Bruno Guimarães na seleção brasileira. Outros clubes europeus já manifestaram desejo em Danilo, caso do Zenit da Rússia, o Fulham da Inglaterra, mas nenhum desses clubes são clubes de primeira prateleira do futebol europeu, enquanto o Newcastle, por mais que não seja um dos 6 principais clubes da Inglaterra, conta com um investimento forte da família real saudita. O Botafogo não está disposto a negociar o Danilo com qualquer clube do futebol brasileiro. O Palmeiras já sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros mais o zagueiro Naves. Essa oferta não brilhou os olhos da diretoria e o Newcastle tem condições financeiras de fazer uma oferta mais vantajosa para o Botafogo e também para o jogador. Então a concorrência do Palmeiras agora ficou ainda mais forte, viu, amigos? O certo é não negociar uma joia como essa. O certo num país, num futebol correto. Mas eu acho que o Botafogo precisa. O Botafogo, com todo o respeito que merece, o Botafogo, veio aquele gato fogueteiro lá dizendo que era uma SAF, né? Textor, ganhou uma Libertadores, mas não era uma SAF. Era um milionário que colocou o dinheiro dele e quis pegar de volta e o Botafogo voltou às suas origens, devendo para todo mundo. E aí dizer que o Botafogo não quer negociar um rival, o Botafogo hoje, lamentavelmente, pela história brilhante, maravilhosa do Botafogo, não pode se dar esse luxo. Não pode se dar esse luxo. Agora, o Newcastle vai entrar com uma grana pesada e aí pode melar, pode azedar o leite pro Palmeiras e eu fico preocupado porque se isso acontecer, o homem vai chorar, vai falar que não tem elenco, vai começar aquela ladainha toda. Não é isso não, mas falando dessa negociação, Garrafa, seguinte, o problema para o Newcastle, no caso, né, que os torcedores do Newcastle não me ouçam, mas o que vai pesar muito, e está pesando muito nessa situação toda, é a vontade do Danilo. E a sua. E o Danilo, e de toda a torcida do Palmeiras, claro, inclusive, mas o Danilo, que é o protagonista dessa situação, ele tem na cabeça, junto dos seus empresários, que ou ele joga num clube europeu que tem a possibilidade de ser campeão, de ser protagonista, jogar num time que possa disputar títulos, ou ele prefere ir para o Palmeiras, que é onde ele acha que também pode conquistar títulos, se sente em casa e vai ser muito valorizado. E não vai ganhar pouco. E não vai ganhar pouco. Pelo contrário. Né? Vai ganhar o mesmo nível, pouco menos, mas vai ganhar um salário gigante. E vai ser feliz. Né? Vai ser feliz. Vai ser feliz. Isso, decisão inteligente, viu, Alex? Então, porque o Newcastle definitivamente não entra no hall dos times que brigam por títulos. Ele pode brigar por uma vaguinha na Liga Europa, sonhar de repente com uma Champions, né, ficando lá em 5º lugar no Campeonato Inglês, mas mesmo assim é muito difícil. Então, se o Newcastle oferecer mais dinheiro para o Botafogo, mas o Danilo bater o pé e falar assim, não, para o Newcastle eu não quero ir, ele tem o direito, ele vai jogar onde ele quer também, não é obrigado, não é só o dinheiro que manda nessa situação toda, o dinheiro também é importante, é fundamental, mas não é tudo. E quando um jogador coloca na cabeça uma situação, eu quero isso, normalmente acontece o que o jogador quer, e o jogador quer isso, ou é Palmeiras, ou é um clube na Europa para ser campeão, e até agora não houve nenhuma proposta de um clube desse porte da Europa para tentar tirar o Danilo do Botafogo. Então, pera um pouquinho. Se o Palmeiras contratar o Danilo, qual será o patamar do Palmeiras na sua visão?
Vai se igualar ao Flamengo? Talvez se iguale ou talvez fique até um pouco melhor em termos de elenco na América do Sul. Mas aí que o Danilo é um cara que muda patamar. Veja bem. Sem o Danilo, não acho que é... E essa discussão entre eu e o Alex começou na sexta-feira, acho que no Gazeta Esportivo, na quinta, e ela se estendeu pelo Mesa Redonda e até agora não entra na minha cabeça. E veja bem, não estou fazendo crítica ao Danilo, que é um baita jogador. Tá? Que deveria ser titular da seleção brasileira. Quero deixar isso bem claro para não falar então que não se contradiga, hein? Okay? Cuidado. Pera, agora... quando você reclamava de que o Palmeiras tinha um elenco muito inferior, basta o Danilo, que é um volante, para subir o patamar e passar o Flamengo. Ainda mais volante. Basta, porque ele não é um volante simples. Pega um camisa 5, cabeçudo e bota lá. O Danilo é muito mais do que um volante, Garrafa. Se você assiste um pouco de futebol, você sabe que o Danilo é volante, é segundo volante, ele é meia, no Botafogo ele chega a ser centroavante e artilheiro do time, ele é tudo. Então, o Danilo, ele pode exercer qualquer tipo de função do meio pra frente que o técnico queira. E um Danilo, nesse time do Palmeiras, cairia mais do que como uma luva. Eu não tenho dúvida que cai como uma luva. Então, a minha dúvida é que cresce tanto o Palmeiras, então não pode fazer sentido a choradeira que o senhor fazia, né? Eu acompanho o futebol tanto quanto o senhor. Eu estou tentando fazer uma discussão, a gente está tentando fazer uma discussão aqui, muito na paralela. O senhor veio pesado, então eu vou. Eu vou pesado com o senhor também. Essa história de que o senhor chorava tanto, não era tão diferente, então. Então o senhor estava sendo ingrato com a direção do Palmeiras, com a presidente. Não, o Palmeiras tem um elenco muito inferior, o Flamengo é muito superior no seu elenco. Aí chega o Danilo, o Palmeiras passa com toda a qualidade que tem o Danilo, é verdade, mas será que é a esse ponto? Eu acho que o senhor andou sendo injusto com a presidente do Palmeiras. A esse ponto, na minha opinião, o Danilo muda patamar de qualquer time, e o do Palmeiras inclusive. O time do Palmeiras com o Danilo ficaria dentro de campo se o Abel conseguir usar direito as peças que... Falando de elenco, hein, Alex? Eu também, porque o Danilo entrando, quem que vai pro banco? Um Alan, de repente? Você ter um Alan no banco, junto com o Paulinho que tá entrando em forma. Aí você já começa a ter uma composição de banco de reserva. O Palmeiras teve em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro só jovens da base no banco em determinadas partidas, por causa de lesão, de suspensão. O Palmeiras tem um elenco curto. Lembrando que é o líder, hein? É o líder. É o líder. Porque o Flamengo viveu um péssimo momento no começo do Campeonato Brasileiro, mas depois foi se recuperando. Michele lembrou bem, o Palmeiras líder e ele se descabelava aqui. Não dá. O Palmeiras não tem um elenco igual ao do Flamengo. Chorava tanto. Eu sei que você quer o Danilo, o torcedor do Palmeirense quer. Eu também quero o Danilo no futebol brasileiro, que é de muita qualidade e vai melhorar muito esse Palmeiras. O time titular do Palmeiras com o time titular do Flamengo se equiparam. Tá bom. Tá? O problema quando a gente fala de elenco é o banco de reservas. Era um jogador. Faltava um jogador ao banco. É o banco de reservas. Uma andorinha. É o banco. Mas agora o Palmeiras passaria a ter, por exemplo, um Alan no banco, como eu já disse. Você escutou o que eu falei, né? Escutei. Entendi. Jogador no banco. Isso. Aí não justificava a sua choradeira. Tá tudo bem. Tudo bem. Você ganha um Alan no banco. Tá bom. Aí você tem um Paulinho chegando. Você já tinha o Paulinho. Não, mas não jogava. Você já tinha o Paulinho. Mas não tava à disposição. Mas agora o Paulinho tá recuperado. Não tava à disposição. Então o Flamengo tem o Zico, que ele não joga. Mas o Paulinho tá à disposição para 90 minutos? Continua não, mas tá no banco, pra banco sim. Mas recentemente tinha. 10 minutos, agora até com um tempo inteiro ele pode 60 jogar. 60 minutos. Então tá bom. Então tá melhorando, eu tô explicando. Eu fico feliz, você vai parar de chorar. Eu vou desenhar então aqui, ó. Você vai parar, deixa eu ver. Isso. Paulinho, e a lágrima? Faz a sua lágrima aqui. Paulinho. Faz o lencinho, o senhor secando a lágrima. Faz lencinho secando lágrima. Tem que parar de chorar. O Palmeiras tem um bom elenco, é líder do campeonato. O Palmeiras é favorito na Copa Libertadores. Era uma choradeira que cansava. Uma choradeira que não condizia com a realidade do Palmeiras, que é líder do Brasileiro, que vai bem na Copa Libertadores, que é favorito na Copa do Brasil. Era uma choradeira que, acho que vai acabar. Que venha logo o Danilo. E se o Danilo vier, o Palmeiras vai ser campeão. Bom, que beleza. Ok, o Abel prometeu título, também. Não foi? Ele prometeu alguma coisa. Eu acredito no Abel. O Alex também tá prometendo. Semana passada ele prometeu se o Danilo vier, pelo menos um título, o Palmeiras ganha. Anote aí. O técnico Abel Ferreira vai juntando o elenco do Palmeiras nesse meio da Copa do Mundo, né? Quais são as novidades no grupo? Você pode trazer pra gente, Marcelo? Vamos lá, Michele. Os paraguaios Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa se reapresentaram ao Palmeiras nesta segunda-feira após disputarem a Copa do Mundo com a seleção paraguaia. O Paraguai que fez uma campanha memorável, chegou até as oitavas de final, eliminou a Alemanha na fase de 16avos. E o Maurício comentou um pouco sobre essa experiência de ter disputado pela primeira vez uma Copa do Mundo e pela seleção paraguaia. Vamos conferir.
Vivenciar foi um sonho realmente, um momento único na minha vida, vai ficar marcado para sempre. Todo menino sonha em disputar uma Copa do Mundo um dia e eu conseguindo realizar foi um momento muito marcante para mim, para minha família, para o país também, como a gente se comportou dentro do campeonato. A gente foi muito bem e em nenhum momento a gente se abateu ou deixou cair, então acho que foi um aprendizado muito grande e uma experiência única. Tá aí as palavras de Maurício, que se naturalizou recentemente paraguaio, mas não apenas para reforçar a seleção paraguaia, fortalecer o time. Ele possui raízes no país, o pai dele cresceu no Paraguai, ele é neto de avó paraguaia, então Maurício inclusive decidiu aprender a falar guarani e fez bonito na Copa do Mundo, só não pôde eliminar a França, a favorita para levar o título para casa, né, amigos? Legal. Obrigada, Based, por todas as informações. Essa experiência que os jogadores que estão chegando para o elenco do Palmeiras, o Gomes, os atletas que estavam lá, vai ser importante para a composição do grupo. Você não acha, Alex Miller? Vai sim, é importante, principalmente para o Maurício, né? O Gomes já estava mais acostumado, né? O capitão da seleção paraguaia. O Sousa foi passear, porque ele não entrou 1 minuto na Copa do Mundo, né? Entrou num jogo lá, acho que teve um jogo na primeira fase que ele entrou um pouquinho.
né?